Antropologia cultural, dando continuidade ao assunto em apreço, aqui apresentaremos a segunda parte. O objetivo principal da antropologia e a sua divisão segundo Boas. Objetivo da antropologia: coletar e sistematizar detalhadamente os dados culturais particulares. Franz Boas partia de um princípio que a antropologia dividia-se em linguística, antropologia física, arqueologia e antropologia cultural. Ainda defendia que a especialização era parte da antropologia americana. Ele acreditava que cada cultura tinha seu próprio valor e sua própria história. Para um melhor entendimento a respeito da conceituação apresentada por Boas, linguística é a ciência que se ocupa em estudar as características da linguagem humana, e isto se daria para cada sociedade de acordo com a exposição de Boas. Já a antropologia física, ela estuda os aspectos genéticos e biológicos do homem. Também é chamada de bioantropologia e é dedicada a entender os mecanismos de adaptação e evolução do homem. Ainda de acordo com Boas, a arqueologia é o estudo das sociedades humanas atingidas através dos vestígios materiais encontrados pelos arqueólogos. Com a arqueologia, o ser humano consegue aprender sobre a cultura e costumes dos seus antepassados. Já a antropologia cultural ou social é a que analisa o comportamento do homem em sociedade, a organização social e política, as relações sociais e institucionais das instituições sociais de uma dada sociedade. Observando essa divisão de Boas, você vai observar que em todas as sociedades se configura tanto a linguística como a sociologia física, bem como para se conhecer o passado daquela sociedade. É preciso conhecer os vestígios materiais que antecederam os que se encontram presentes, bem como analisar o comportamento dos homens naquela sociedade. Aí voltamos novamente à indagação. Diante do que fora colocado por Boas, o que a antropologia estuda? A resposta a esta pergunta, em síntese, compreende o seguinte: os estudos antropológicos buscam compreender como os povos viveram, como os seres humanos formaram-se e como a cultura humana desenvolveu-se. Dessa maneira, o antropólogo busca o trabalho de imersão numa determinada sociedade a fim de observar e traçar teorias sobre a constituição cultural ou física dos indivíduos naquela sociedade. Diante do que fora dito, aí vem a indagação. Então, qual é o objeto de estudo da antropologia? O objeto de estudo da antropologia é o homem e suas obras. Ele engloba as formas físicas primitivas e atuais do homem e suas manifestações culturais. Em síntese, pode-se dizer que o objeto de estudo da antropologia é o homem, sua cultura e suas relações com o mundo, fazendo com que ocorra transformações todo o tempo. Estuda e pesquisa as semelhanças
e diferenças culturais entre os vários agrupamentos humanos, assim como a origem e a evolução das culturas. Para tanto, qual é o método aplicado para a antropologia? A antropologia trabalha com o método comparativo ou etnológico, utilizados pelos antropólogos físicos e culturais, os quais permitem verificar as diferenças e semelhanças apresentadas pelo material coletado. Com relação à percepção física, investiga características anatômicas, como cor dos olhos, da pele, do cabelo, textura do cabelo, grossura dos lábios, índice cefálico, etc., nos quais vai designar os aspectos físicos dos homens em cada sociedade. Através dos estudos dos fósseis, é possível verificar a evolução dos hominídeos, a distinção entre o homem e o primata. Análise das populações humanas vivas, possibilitando constatar as diferenças raciais. Seguindo na discussão sobre os métodos aplicados na antropologia, em relação à cultural, também chamado método etnológico, este realiza a comparação do que está observando, ou seja, compara padrões, costumes, estilos de vida, culturas do passado e do presente, verifica diferenças e semelhanças a fim de obter melhor compreensão desses grupos. Exemplo, populações indígenas, rurais, família, religião, política, economia, linguagem, usos e costumes, meios de habitação, de transporte, entre outros aspectos que podem ser observados nas diversas comunidades da vida em sociedade. Seguindo a respeito do método de estudo da antropologia, ainda podemos dizer que o método antropológico consiste basicamente na prática da etnografia, que seria a descrição do trabalho de campo, e a etnologia, que corresponde à síntese dos conteúdos descritos em campo. Deste modo, por meio da análise crítica, é possível interpretar os fenômenos descritos. Para tanto, arguiremos um pouco sobre o conceito e princípios tanto da etnografia como da etnologia. A etnografia é uma metodologia das ciências sociais, principalmente da disciplina de antropologia, em que o principal foco é o estudo da cultura e o comportamento de determinados grupos sociais. Literalmente, etnografia significa descrição cultural de um povo. Do grego, etnos, que significa nação, e o povo, e grafê, que significa escrita. O método etnográfico é diferente de outros métodos de fazer pesquisa qualitativa. Ele segue alguns princípios, a saber, pesquisa de campo conduzido no local em que as pessoas convivem e socializam. Multifatorial, conduzido pelo uso de duas ou mais técnicas de coleta de dados. Indutivo, acúmulo descritivo de detalhes. E holístico, retrato mais completo possível do grupo em estudo.
Já a etnologia, ela é o estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela etnografia no âmbito da antropologia cultural e social, buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas. Ainda podemos dizer que é a ciência que analisa as situações e documentos registrados pela etnografia, descrição das várias etnias ou da cultura de um povo, interpretando-os a fim de propor uma comparação entre culturas. Princípios da etnologia. Estuda os dados coletados pelos etnógrafos, realiza as análises, interpretações e comparações entre as variadas culturas existentes, considerando suas semelhanças e diferenças. Exemplo disto seria estudar o homem versus meio ambiente ou o indivíduo versus a cultura. Seguindo o contexto que vemos abordando, é de suma importância falar sobre as principais teorias da antropologia. Dentre elas temos a teoria evolucionista, teoria funcionalista, teoria culturalista, teoria estruturalista e os seus principais representantes. Em se tratando da teoria evolucionista, queremos dizer que a teoria evolucionista é fruto de um conjunto de pesquisas ainda em desenvolvimento, iniciadas pelo legado deixado pelo cientista inglês Charles Darwin. Em suas pesquisas ocorridas no século XIX, Darwin procurou estabelecer um estudo comparativo entre espécies apresentadas que viviam em diferentes regiões. Já a teoria funcionalista tem por base a teoria de sistemas e defende que a sociedade se organiza como um sistema social onde é necessário resolver 4 imperativos fundamentais para a subsistência: a adaptação ao meio envolvente, a conservação do modelo e o controle de tensões, a persecução da finalidade e a interação pelas diferentes classes sociais. Seu principal representante foi Malinowski. Já a teoria culturalista ou culturalismo é a corrente que defende a importância central da cultura como uma força organizadora nos assuntos humanos. O culturalismo foi uma abordagem ontológica e epistemológica que visa eliminar os dualismos, como a crença de que a natureza e a cultura são realidades opostas. Esta abordagem permitiu-lhe definir fenômenos sociais em termos culturais. Seu principal representante foi Franz Boas. Teoria estruturalista tem como principal representante Claude Lévi-Strauss. Em se tratando da teoria estruturalista, esta focaliza o homem organizacional, a pessoa que desempenha diferentes papéis em várias organizações. Na sociedade de organizações moderna e industrializada, avulta a figura do homem organizacional que participa de várias organizações. Ela se preocupa em integrar todas as teorias das diferentes escolas. A teoria estruturalista teve início
com a teoria da burocracia com Max Weber. Como nós vimos anteriormente, foi citada toda a construção do pensamento de Weber e a contribuição que este deixou para a leitura da vida em sociedade. Fazer a leitura, segundo Weber, é perceber as ações dos indivíduos em uma dada sociedade. E quando eu falo dessas ações e esse processo interativo, eu estou falando do contexto antropológico em que eu mesmo interajo. Ele chegou trazendo uma importante divisão com relação às teorias anteriores. Veio para mostrar que o conjunto completo é muito mais que simplesmente a soma das partes, que os sistemas organizacionais vão muito mais além disso. Novamente, vemos aqui um processo interativo entre a leitura antropológica e a percepção sociológica apresentada por Durkheim, quando fala que o todo é maior do que as partes. Em se tratando dessa teoria, seu principal representante foi Cláudio Lévi-Strauss, como já tínhamos falado anteriormente. Além das que já citamos anteriormente, temos aqui a teoria difusionista, surgida ainda no século XIX. Ela seria uma das reações ao evolucionismo cultural no início do século XX. De acordo com os difusionistas, tanto as diferenças como as semelhanças das sociedades são fruto de uma tendência dos seres humanos a se imitarem uns aos outros. Esta escola se opõe à escola evolucionista, como diz, porém mantém a mesma linha técnica de seus estudos. A difusão cultural se dá pelo contato entre culturas. Nesse sentido, há a evolução cultural. Principais representantes, Grebchen e Smith, bem como River. Ainda a respeito da teoria difusionista, suas principais características são reação ao evolucionismo. O difusionismo é conceitualmente uma reação às ideias evolucionistas de unilateralidade, isto é, ao evolucionismo universal, de acordo às leis determinadas. Assim, os estudos dessa escola se concentraram nas semelhanças de objetos pertencentes a diferentes culturas, bem como especulações sobre a difusão destes objetos entre culturas. Assim, um objeto foi inventado uma vez só, em uma sociedade em particular, e a partir dali se expandia através de diferentes povos. Ainda é dito a este respeito, ou melhor dizendo, a respeito da teoria difusionista, que há um interesse pelos traços culturais semelhantes, ao contrário do evolucionismo, que postula um desenvolvimento paralelo entre civilizações. O difusionismo enfatiza o contato cultural e o intercâmbio, de tal maneira que o progresso cultural mesmo é compreendido como uma consequência do intercâmbio. Para os difusionistas, o empréstimo cultural seria um mecanismo fundamental de evolução cultural. Além de tudo que fora dito a respeito das teorias, para se entender qual é o papel dessa ciência na leitura da sociedade,
é que foram enfocados tudo de forma resumida, melhor dizendo, e aqui apresentaremos de onde vieram os seus conteúdos, os quais foram não só buscados no dicionário da língua portuguesa, para se perceber a origem dos termos, mas também através dos links aqui apresentados. Bem como os demais contextos que se encontram em História da Antropologia e em correspondentes internacionais Conflitando Culturas, que é a monografia da autora Ana Flávia Rocha e Silva.